Nosso tema é avaliação radiológica multimodal do osso nasal, um ensaio pictórico sobre alterações congênitas, traumáticas e expansivas. Na introdução, a gente tem que o osso nasal tem um papel importante tanto na estética quanto na função respiratória. Ele forma a ponte do nariz e se articula com o osso frontal, o septo nasal e outras estruturas adjacentes, fazendo seu entendimento crucial na prática cirúrgica. Também é importante lembrar que alterações congênitas, como hipoplasia, ausência do osso nasal, pode sinalizar uma síndrome genética, sendo achado relevante na avaliação pré-natal. Tumores e lesões expansivas, embora sejam menos comuns, também ocorrem e exigem atenção diagnóstica. Nesse sentido, o uso de exames de imagem são essenciais para diagnóstico preciso, planejamento cirúrgico e um tratamento seguro e eficaz. Nosso objetivo, então, é analisar as principais alterações congênitas, traumáticas e expansivas do osso nasal, correlacionando aspectos anatômicos e imaginológicos por meio do ensaio pictórico, a fim de subsidiar o diagnóstico, o planejamento terapêutico e a abordagem cirúrgica dessas condições. Na nossa metodologia, então, a gente fez um ensaio pictórico baseado na revisão de literatura científica, usando a Cielo, a Lilacs, a Cochrane e o PubMed. A gente usou artigos publicados nos últimos 25 anos, tanto em português como em inglês e espanhol. Usou os descritores osso nasal, anomalias congênitas do osso nasal, fraturas do osso nasal, traumatismos em osso nasal, tumores e lesões expansivas no osso nasal. As imagens clínicas e radiológicas extraídas foram tiradas para ilustrar e exemplificar os nossos achados. Bom, nos primeiros resultados vamos falar das alterações congênitas do osso nasal e como é visto no slide, vê-se um perfil fetal na primeira imagem com o osso nasal completo, como se vê na primeira imagem. Na segunda imagem, a gente tem a hipoplasia do osso nasal num feto que tem trissomia do cromossomo 21. E na última imagem, a gente vê a ausência completa do osso nasal num feto que também tem a trissomia do cromossomo 21. Pode passar. Então, a ultrassonografia 2D, ela é um método de rotina, né? E esses achados, eles indicam valores preditivos e não diagnósticos, né? Então, a hipoplasia do osso nasal, ela é considerada quando ela é inferior a 2,5 milímetros ou pela completa ausência do osso nasal. Ele é recomendado fazer entre a 11ª e a 13ª semana de gestação, e a avaliação dele é feita junto com a granulocência nucal. Como já falado, ele não faz o diagnóstico, apenas indica a presença da anomalia. E o diagnóstico ele pode ser realizado pelo NIPT, que é um teste não invasivo, onde a gente retira um pouco do sangue periférico da mãe, ou pela amniocentese, que já é invasivo. É importante a gente considerar sempre as variações étnicas que influenciam esses parâmetros, bem como a idade gestacional. Então, nessa tabela, a gente percebe que no percentil 50 mostra o comprimento do osso nasal adequado para cada idade gestacional, e os valores abaixo do percentil 2,5 já indicam a hipoplasia do osso nasal. Esse estudo ele foi um dos que guiou as principais diretrizes ultrassonográficas da ginecologia e obstetrícia. Pode passar. Em comparação, a gente trouxe também a ultrassonografia 3D, porque ela permite descartar alguns erros que a ultrassonografia 2D faz. E aí, aqui na primeira imagem, então, a gente consegue visualizar o osso nasal em V invertido. Na segunda imagem, mostra o comprimento do osso nasal, né, que seria o NBL. Na imagem C, a gente tem a anatomia do osso nasal com o osso frontal. Na D, a gente tem o comprimento do osso nasal em A medido corretamente e em B medido incorretamente porque você considerou o osso frontal. Na imagem E, a gente tem alguns ângulos de medição do osso nasal e na F também. Pode passar, por favor? Então, falando sobre a imagem F, aqui ilustra alguns ângulos que a ultrassonografia 3D é capaz de retirar para poder fazer a medição certinho do osso nasal em relação à pele do dorso, ao próprio osso frontal, ao vômer e ao palato. Pode passar. Então, a ultrassonografia 3D ela demonstra vantagens em relação ao 2D por ter uma maior precisão nas medidas e na redução dos erros diagnósticos. Ela consegue identificar os limites anatômicos do osso nasal e do osso frontal e tem o ponto de referências anatômicos fixos, né, como o canto superior da maxila anterior.
enquanto a ultrassonografia 2D apresenta desafios, como, por exemplo, a superestimação do comprimento do osso nasal devido à inclusão inadvertida do osso frontal, a dificuldade na mensuração da espessura pré-nasal e uma avaliação subjetiva dos ângulos faciais. E aí os novos índices propostos, né, como os ângulos da imagem acima, eles refinam a acurácia métrica e padronizam os pontos de referência anatômicos, né? Ainda assim, o ultrassom 2D, ele é um método de rotina, até porque o 3D, ele tem algumas limitações, né, como o difícil acesso e o custo. E é importante sempre lembrar que a interpretação desses parâmetros sempre deve considerar as variações populacionais, a qualidade técnica e a integração com outros marcadores. Pronto. No contexto do traumatismo do osso nasal, aproximadamente 45% das fraturas faciais são fraturas de osso nasal. A maioria é decorrente de quedas, impactos, acidentes ou agressões físicas. Nesse caso, todos os métodos de imagem podem ser utilizados, mas é sempre importante a gente considerar o custo, a disponibilidade no serviço de saúde e os riscos de exposição à radiação, principalmente no caso de crianças. Nos estudos que a gente analisou, a tomografia ela parece ter uma maior acurácia diagnóstica, mas o raio-x ainda é muito utilizado, principalmente nesse primeiro atendimento no pronto-socorro. O ideal é a gente associar os dois, porque o raio-x ele pode ser ruim nos casos de fratura prévia, cartilagem ossificada, deformidade angular e variações anatômicas. Os casos mais graves, a TC apresenta uma maior taxa de detecção e de correlação clínica. Então, é importante que esse exame de imagem seja escolhido de uma forma adequada ao caso e ao paciente, para a gente sempre avaliar a extensão da lesão, outras fraturas associadas e possíveis complicações do trauma. Nas imagens, a gente trouxe aqui a primeira, que é um homem de 25 anos, um trauma contuso do nariz, que tem uma fratura levemente deprimida no ponto do osso nasal. Nesse caso, as variações de incidência do raio-x foram importantes para identificar essa fratura. Na segunda, a gente tem uma comparação bacana entre o raio-x e a tomografia, que são as mesmas lesões. Então, nas primeiras figuras A e B, é um paciente sem nenhuma lesão. Na figura C e D, ele tem uma fratura deprimida, e na E e na F, uma fratura não deprimida. Todas as imagens têm uma setinha indicando onde que está localizada a fratura. E na última, a gente mostra a importância de associar os dois métodos, tanto o raio-x quanto a tomografia, porque em um deles, a tomografia não identificou a fratura e, no caso, o raio-x identificou. Então, é sempre importante a gente fazer essa associação, se for possível, no serviço de saúde, para ter uma melhor avaliação clínica do paciente. Agora, abordando um pouco a questão dos tumores e das lesões expansivas, é importante lembrar que essa temática é raro nos achados bibliográficos, mas tem uma relevância clínica muito importante. É importante também lembrar que a análise da imagem detalhada é bom para evitar procedimentos invasivos e desnecessários e também otimizar o tratamento. Os principais exames de escolha são a tomografia e a ressonância, sendo que a tomografia é o principal exame de escolha inicial. Ele é importante para avaliar o comprometimento ósseo, as estruturas anatômicas adjacentes e também a extensão da lesão. Enquanto a ressonância é um exame complementar à tomografia, ela é muito útil para avaliação de partes moles, de tecidos moles, avaliar se tem presença de necrose central e também invasão perineural. Ela é um importante exame também para estadiamento e planejamento cirúrgico. Esses dois exames em conjunto, eles são uma importante combinação também para diferenciar a parte de tumores malignos de benignos. Pode passar. Agora, nessas imagens, é possível ver, são 3 exemplos de tumores malignos, sendo que na primeira, através da ressonância, você vai ver a extensão da lesão do tecido mole, como ela vai invadir a cavidade nasal e comprometer também essa parte do osso, enquanto na segunda, que é uma tomografia, que também é de um tumor maligno, vai ter um comprometimento ali da estrutura, da parede do osso nasal, através de uma alteração destrutiva. E no último também tem alteração na parede, através de uma tomografia. Pode passar. Então, para finalizar, nossa conclusão é de que, apesar de ser um osso muito pequeno, o osso nasal ele é fundamental para a função e para a estética facial. Ele é frequentemente acometido por alterações congênitas, traumativos e as lesões expansivas, como a gente demonstrou. O diagnóstico e o planejamento exigem a integração da anatomia e da imagem, seja pelo ultrassom, pela tomografia ou pela ressonância,
E a abordagem multidisciplinar otimiza o manejo clínico e cirúrgico. Nossas referências, muito obrigada. 10 minutos e 9 segundos.